E aí, galerinha? Galera que tá pagando cálculo um suave. Tô aqui para propor a vocês a resolução da reposição da avaliação 1. E vocês perguntam por que reposição? Porque a reposição é mais difícil, mais fácil de vocês prestarem atenção, se ligar mais nas coisas. A prova é de 2014, mas serve até hoje, porque as provas geralmente não mudam. Então a gente vai tratar dos assuntos. E vocês podem notar que as questões são muito parecidas com o que eu acho que vocês estão resolvendo por aí. Então, ok, bora tratar aqui dessa equação, dessa função. É uma função limitada por intervalos. E aqui eu vou colocar cada intervalo como sendo um ponto aqui. Vamos trabalhar dessa forma. Aqui eu vou botar como 2, 3, ok. Então a gente trabalha. Ele quer que a gente esboce o gráfico e identifique o seu domínio em imagem, certo? Então, para esboçar o gráfico, achar o eixo Y e o eixo X, X e Y. Opa. Certo. Então, para essa primeira, a gente sabe que é uma função afim. Se ela é uma função afim, a sua imagem é igual ao seu domínio. Então, como é que ela vai trabalhar? Vamos considerar que aqui seja o ponto menos 1, que é onde ela vai parar ali, segundo intervalo. Então ela vai de um ponto até tal ponto aqui. E ela para nesse ponto aqui. Ela para num ponto um pouco antes do menos 1, porque ela não chega a bater, tá vendo? Certo. Primeiro gráfico. O segundo é 1 menos x quadrado. A gente sabe que essa função ela vai se trabalhar como? Ela tem um angular negativo, o coeficiente angular, ou seja, ela tem a concavidade voltada para baixo. Quer dizer, voltada para cima, no caso. Então ela vai ser mais ou menos assim. Passando no ponto 1, ela vem e passa. Sendo aqui o ponto 1. E ela vem para cá. E a gente tem, essa no caso a segunda. A gente tem a terceira, que a terceira, como é que eu trabalharia nisso aqui, nessa terceira? Eu sei que ela trabalha como raiz de x menos 1. Mas como é que eu trabalho com isso? Isso aqui eu posso igualar à própria função. E no caso eu ficaria com isso aqui, x menos 1. E isso retorna ao que? X igual a y quadrado mais 1, certo? 1 aqui. Certo. Isso é o que? Ela lembra a função quadrática, só que ela está no eixo y, ou seja, em vez de ela estar em pé aqui, ela vai estar deitada, só que da mesma forma. Se ela seria assim, ó, daquela forma, aqui ela vai ser assim, só que com um coeficiente linear 1. Então ela seria mais ou menos assim. Entende? E aqui seguiria. Certo? Então temos aqui o sistema, que esse é o gráfico que eu posso responder sobre a questão. Identifique o domínio dela. Existe ponto em que ela não toca. Vamos ver. Ela passa todo o eixo x negativo aqui, chega no menos 1, onde ela tem um ponto interrupto, e ela passa para outra função. E segue linearmente. Linearmente não, mas segue corretamente até outros valores. Ou seja, o domínio dela é todo x pertencente aos reais. Certo? E a imagem, no caso, ela é todo. A imagem ela só não vai ter essa parte aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ó, no eixo y ela não vai existir.
Então, como é que eu chamo? Imagem. Vai ser... Vamos chamar isso de intervalo delta. Vai ser todo o eixo real menos esse intervalo delta. Essa é a imagem da função. B. F é contínua em x igual a menos 1 e em x igual a 1, justifique sua resposta pela definição de continuidade. B. Ela quer que a gente veja se isso é contínuo em x igual a menos 1. X igual a menos 1, a gente vê uma descontinuidade na imagem, né? Então, observando por aqui, a gente vê descontinuidade na imagem. Opa. Na imagem. Certo. E no igual a 1, nada, né? A gente observa tudo normal. Justifique sobre a continuidade. E aí você consegue falar, escrever sobre isso mais detalhadamente, sabe? Mas é basicamente isso aqui, a primeira questão. Segunda, determine quais das funções é par ou ímpar. A gente sabe que uma função é par quando seu f de menos x é igual ao seu f de x. Deixa eu ajeitar. Essa função, no caso assim, ela é chamada de função par. Então, o que a gente pode pensar? Se a gente pensar em valores, por exemplo, a função só seria par se ela tivesse f de menos 2 igual ao f de 2. Concorda? Então, como é que a gente trabalharia com isso? Vamos considerar que a primeira e a segunda nessa mesma hipótese aqui. Então, A trabalha como f de x igual a x ao cubo, certo? Então vamos considerar f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao cubo, que é igual a menos 8. E f de 2 vai ser igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. Essas duas não são iguais. Logo, a função não é par. Se ela não é par, ela é uma função ímpar. Ok. E na B, como é que a gente faz? A B, ela funciona como g de x, x ao cubo mais x. Então, letra B, g de x igual a x ao cubo mais x. Certo. O que é que a gente pode atrelar sobre isso? A mesma coisa. G de menos 2 tem que ser igual a G de 2. A gente sabe que G de menos 2 vai ser menos 2 vezes o menos 2 elevado à terceira, a gente já sabe que é menos 8, mais menos 2. Isso é o que? Menos com mais menos, então isso aqui vai dar menos 10. Menos 10 vezes menos 2, menos 20. Foi mal o símbolo. Tá aqui o resultado. Menos 20. E G de 2. Deixa eu botar mais pra cá. G de 2 vai ter que ser igual a 2 vezes 2 mais vezes 2 ao cubo mais 2. Aqui a gente sabe que é 8. 8 mais 2, 10 vezes 2 igual a 20. A gente sabe que 20 vai ser igual a 20. Isso aqui é positivo, que é menos 10 vezes menos 2, 20. As duas são iguais, logo elas são par.
Ok? Próxima questão. Calculo sem usar a regra tal, caso existam, os limites dados a seguir. Então, calcular esses limites. Vamos pelo primeiro. A, eu sei que é limite de x tendendo a π cosseno de ln elevado a x sobre 2 sobre raiz x menos 1 mais x quadrado, ok? Isso aqui pode até assustar quem tá vendo, porque um ln dentro de um cosseno e tal. Mas isso aqui você pode simplesmente representar como isso aqui, ó. Lembrando das propriedades de logaritmo, você consegue descer esse exponencial para cá. Então eu consigo escrever como isso aqui, sendo do cosseno do x sobre 2 ln de e x menos 1 mais x quadrado. Ln de e 1, propriedade de logaritmo também. Então fica cosseno de x sobre 2 e isso aqui embaixo. Então eu já posso botar o valor no limite. Voltando aqui, eu consigo botar cosseno de x sobre 2, aqui é π sobre 2, né? Não é π mesmo. Então fica cosseno de π sobre 2 sobre a mesma coisa, só que aqui vai ficar π sobre 2 menos 1 mais π quadrado sobre 4. Π quadrado só, né, no caso. E aqui é π sobre 2, estou confundindo. Vou botar aqui π mais 1 mais π quadrado. Ok. Cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90. A gente sabe que o cosseno de 90 vai ser 0. E aqui embaixo, qual é o valor que eu consigo achar? Eu sei que o π mais 1 vai ser um valor qualquer, só que isso aqui ele não chega a ser um valor que consegue subtrair o π ao quadrado e zerar. Logo, isso aqui vai ser um valor qualquer, que eu vou chamar C, só que zero em cima, logo isso aqui vai ser igual a zero. Esse é o valor do limite. Letra B. X à quarta menos x à terceira menos 2x quadrado sobre x à quarta menos 16. Opa, saiu errado aqui. Menos 16, pronto. Isso aqui eu já consigo fatorar em 2 aqui, 2 vezes. Como é que eu consigo? X ao quadrado, eu sei que consigo fatorar aqui. X à quarta menos x à terceira menos 2x quadrado. Opa, errado. X ao quadrado menos x menos 2. Ok. Sobre, aqui eu posso ver a parada da diferença. Então fica x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Ok? Aqui eu consigo ver que são dois números que somados eles vão dar menos 1 e multiplicados eles vão dar menos 2. Então eu consigo fazer isso aqui por x quadrado x menos 2 vezes x mais 1. E
embaixo eu também consigo fazer o quadrado da diferença nesse aqui, porque o 4 é 2 ao quadrado, então fica x menos 2 vezes x mais 2 vezes x ao quadrado mais 4. Aqui eu consigo cortar, então todo número fica x ao quadrado, x mais 1, sobre x mais 2, x ao quadrado mais 4. E você consegue colocar já os números, que o limite aqui no caso é para 2. Então fica 2 ao quadrado 4, vezes 3, sobre 4, vezes 4 mais 4, que vai dar 8. 4 com 4 corta, então isso aqui vai ser igual a 3/8. Essa é o limite. Vamos para o outro limite aqui, C. A gente pode botar para cá. T ao quadrado mais 9. Vamos lá. T ao quadrado mais 9 menos 3 sobre T quadrado. Isso. Então como é que a gente consegue fazer isso? A gente pode simplesmente, sim, lembrando de limitar T a 0. A gente pode fazer isso aqui, só que multiplicar pelo seu quadrado inverso, sua diferença, pelos dois lados. Como é que isso gera? Aqui fica o quadrado da diferença, menos 3 quadrados. Isso aqui a gente já consegue cortar de cara. E isso aqui fica t quadrado vezes raiz de t quadrado mais 9. Opa, aqui. T quadrado mais 9, mais 3. Deixa eu ajeitar mais aqui. T quadrado mais 9, mais 3, certo? Então, gero para cá. T quadrado sobre T quadrado raiz T quadrado mais 9 mais 3, certo? Corta. Isso é o que? 1 sobre raiz de T quadrado mais 9 mais 3. Se eu limitar a 0, isso aqui vai limitar a 0. Vai ficar 9 raiz 3 mais 3. Isso é igual a 1/6. Essa foi a letra C e falta a letra D. Dá pra gente fazer aqui. Letra D, que é limite de x tendendo a 0. Deixa eu botar aqui embaixo. Limite de x tendendo a 0, seno quadrado de x, cotangente de x sobre x. Isso eu consigo representar como seno de x
vezes seno de x vezes cosseno de x sobre seno de x. Tudo isso por x. Aqui eu consigo simplificar e fica seno de x sobre x vezes o cosseno. Eu sei que isso sobre isso é 1, porque é o limite fundamental. Então o limite de x tendendo a zero, nesse caso, vai ser igual a cosseno de x, que isso aqui é 1. Consigo fazer a outra função. Ele quer fazer aqui um limite que justifique isso aqui, que consiga existir. Como é que isso ocorre? Primeiro a gente tem que saber a definição de modular. Quando um módulo de uma função f, ela corresponde dessa forma. Ela é f de x, ela é f de x para valores maiores ou iguais a zero e menos f de x para valores menores. No caso, você vai limitar a função pela sua direita e pela sua esquerda, que é o ponto onde ela fecha, no caso. Então, essa função, limitando a x a zero, x sobre 2 menos o módulo de x, ela vai ter que ser feita por duas funções. Então, vamos colocar a função 1, ela tem que limitar a x a zero à direita, e esse zero à direita vai ter que ser 2 menos x, normal, e ele também vai ter que limitar limite x pelo zero à esquerda, que isso aqui vai ser x sobre 2 menos x, certo? Menos x. Aqui em cima, se a gente limitar a zero, vai ser zero, né? E aqui, se a gente limitar a zero, vai ser zero. Logo, essas duas são iguais, então a função ela pode existir sim. Ela existe. Que no caso é isso, né? Ela existe. E nesse caso determine, caso existam as assíntoses horizontais e verticais do gráfico da função f de x, 1x² mais 5x mais c. Para a gente determinar as horizontais, a gente tem que limitar a função ao infinito. Então, vamos logo limitar x ao infinito, 1 sobre x² mais 5x mais 6. Se a gente observar dessa forma, a gente sabe que esse valor aqui vai dar um número muito maior do que 1, limitado ao infinito. Logo, isso aqui vai tender a zero. Esse é o limite da função. Logo, a assíntota horizontal é zero. Na assíntota vertical, ela funciona diferente. Eu tenho que achar os valores da função f de x que vá me levar a um valor infinito. Quais são quais são os valores aqui que podem levar a um valor infinito? Quando aqui embaixo for um número zero, que aí um número muito pequeno vai tender ao 1 ser dividido para um número muito pequeno, vai ficar que o resto seja um número muito grande, né? Então, eu tenho que fatorar aqui, a parte de baixo, dois números que multiplicados vão dar 6 e que somados vão dar 5. A gente sabe que é 2 e 3, né? Então, 1 sobre x mais 2 vezes x mais 3. Ok? Para que isso aqui seja zero,
x mais 2 igual a 0, x mais 3 igual a 0. Logo, x igual a menos 2, x igual a menos 3. Essas são as nossas assíntotas verticais. E isso é a prova de cálculo 1. Você nota que não é tão complicado como o cara pensa. Essa é a prova de derivada, eu acho a mais simples. E é basicamente isso. Você fez uma prova de reposição da UFCG.